o efeito do solo compactado no resultado da produtividade. E o que você deva se fazer para evitar esse tipo de perca relacionada a solo compactado? Independente da cultura que você for plantar na área, se for sorgo, igual esse caso aqui foi plantado sorgo, for milho, soja, qualquer cultura que você for plantar, você tem que ficar muito atento à questão da densidade do solo. Se tiver um solo compactado, você deva mexer na estrutura física desse solo. Tem determinadas culturas, época de plantio, por exemplo, igual o caso aqui o sorgo, nós estamos aqui na região agora com mais de 15 dias, mais de 20 dias, que não tem chuva. Se ela tivesse com solo compactado, obviamente o sistema radicular dela estava raso, com isso esse sorgo estava sentindo muito. Por quê? Falta de água, falta de umidade. Então isso aí influencia muito. A planta, ela necessita de um solo descompactado no mínimo de 0 a 40. No mínimo, isso é o mínimo. Mas na realidade o sistema radicular desce muito mais. Então se você pudesse manter o seu solo descompactado na profundidade, até 1 metro de profundidade, seria ideal. A causa disso tudo, gente, é o seguinte: quando você tem um solo muito compactado, automaticamente vai faltar oxigênio nesse solo. Faltando oxigênio, você vai diminuir a quantidade de micro-organismos. E o que faz esses micro-organismos? É os que são responsáveis em liberar principalmente fósforo, potássio, todos os macros e os outros macros e micronutrientes. Você faltou oxigênio, automaticamente esse solo vai te oferecer menos macro e micronutrientes disponível para a planta beber. Então a planta ela precisa de ter esses macros e micronutrientes na solução do solo. Solo compactado, faltou oxigênio, faltou tudo. A planta diminui o seu potencial fotossintético. Então você realiza menos fotossíntese por falta de oxigênio no solo, o sistema radicular vai desenvolver menos, ela vai ter uma grande perca de produção de energia. Na fotossíntese gera liberação de energia, que é a glicose. Então vai ter uma grande dificuldade em produzir energia. Ela tem dificuldade em produzir energia, automaticamente essa planta vai ter dificuldade de se desenvolver. Lá na frente, quando ela precisar da reserva dela, que ela precisava de ter adquirido na fase inicial, na arrancada, para a liberação da flor, para a formação do fruto, não tem essa reserva de macros e micronutrientes. O solo estava compactado, ela teve dificuldade em absorver, ela diminuiu a resistência. Com isso, gera a diminuição de produtividade. Você pegou, fez uma base mal feita, corrigir lá na frente é muito difícil. Então a descompactação do solo é muito importante. É muito importante. E como você deve fazer essa descompactação? É só utilizando processo físico, arado, grade? Não. Preocupa mais com o seu solo, preocupa com a cobertura, a boa cobertura de solo. Utilizar rotação de cultura e não sucessão de cultura, que igual muitos vêm fazendo sucessão de cultura. Vou até lembrar para você alguns conceitos aqui relacionados à sucessão de cultura e à rotação de cultura. Se você plantou soja no verão, depois você plantou milho, e no próximo ano, você na mesma época, nas mesmas datas, plantou soja e milho. Isso significa dizer que você fez o quê? Uma sucessão de cultura. Você não fez rotação de cultura. Para você fazer rotação de cultura, você tem que trocar realmente a cultura que você está plantando na mesma época. Então, se eu plantei soja, plantei milho no ano, no outro ano eu já planto o quê? Planto soja, planto trigo, planta outra cultura. E procurar fazer a rotação de cultura utilizando planta que tem um desenvolvimento radicular mais agressivo, para você realmente garantir a descompactação do seu solo. Você melhorar a performance do seu solo. Então você tem a opção girassol, tá? Que é uma boa opção, que tem um sistema radicular bem profundo, tá? Para você fazer uma boa descompactação. Você tem a crotalária, você tem vários tipos de planta de cobertura, que o qual vai trazer o benefício para você de pegar e fazer a descompactação do solo. Isso aí, cada ano que você fizer uma etapa de descompactação, trabalhar essa descompactação bem feita, automaticamente no próximo plantio de soja, ele vai aumentar no mínimo de 8 a 10 sacas de soja a mais por hectare, tranquilamente, tá? Quando você faz uma estrutura do solo bem feita, o qual tem mais sobrevivência e tem possibilidade de aumentar mais a população de micro-organismos, automaticamente esse solo vai estar bem oxigenado. Se o solo está bem oxigenado, a planta vai ter um poder maior fotossintético, ela vai ter um poder maior de armazenamento de energia, de produzir energia. Com isso ela vai ter uma planta mais resistente, você vai ter menos dificuldade
no controle de determinadas pragas e doenças. Além de você conseguir aumentar sua produtividade, você vai conseguir aumentar o quê? Reduzir seus custos a nível de controle de determinadas pragas e doenças. Porque a planta realmente ela tem condições de te ajudar. Porque senão você vai ficar sozinho. Então, se você quer produzir e sair do seu patamar de produtividade que você tem aí, não estou dizendo, às vezes você é um produtor aí que produz aí, média aí 80 sacos de soja, você levar para 120, 100. Não, isso aí só é possível se você pegar e adquirir meta. Busca adotar uma meta de produção todo ano e procura cumprir ela. Procura pegar e falar assim, não, esse ano eu produzi 60 sacas de soja por hectare. As condições climáticas não me ajudou. Trabalha para o próximo ano para você crescer mais. Porque cada ano você está um produtor rural, que você está produzindo uma determinada quantidade, tanto de soja, milho, feijão, uma determinada área, qualquer cultura, no próximo plantio você tem condições de melhorar. Basta você querer. Que potencial tem? Hoje nós temos potencial de tecnologia para trabalhar a estrutura do solo, potencial de tecnologia para você melhorar toda a performance de absorção dos macros e micronutrientes pela planta. Com isso, você tem condições de aumentar seu potencial produtivo, tá? E reduzir seus custos. E para isso, meu amigo, você tem que ficar de olho no nível de compactação todo ano. Às vezes você tem uma área lá de 500 hectares, você tem 30 hectares ali que está tomando sua média de produtividade. Aí vai ver essas 30 hectares, o solo está totalmente compactado. Então, tem que ficar atento, talhões por talhões. Se a área é muito grande, tenha atenção na hora da colheita, observa, a área que está produzindo menos, não, eu vou ter que trabalhar essa área diferente, eu tenho condições de melhorar isso aqui. Tudo que você vai fazer na sua lavoura, a nível de controle de pragas e doenças, primeiro, procura trabalhar com aquilo que está do seu lado. O que está do seu lado? Micro-organismos, que tem condições de estar liberando os macros micronutrientes. Fazer matéria orgânica, está também do seu lado. Planta de cobertura, não deixar esse solo descoberto em momento algum, porque se o solo ficar descoberto, o nível de compactação dele cada ano vai aumentar mais. Isso é manejo. Isso é algo que você pode fazer, que você vai ver o resultado de imediato. Não fica pensando que você vai aumentar a sua produtividade ano a ano, contando somente com tecnologia de multinacionais, não. Se você ficar pensando dessa forma, você nunca vai sair do patamar, você sempre vai ser escravo. Deu um veranico, você roda. Igual esse ano, tive consultado que é do lado dele. O vizinho produziu 40 sacas de soja por hectare, numa área de mais de 1.000 hectares. Olha para vocês verem o prejuízo que é. Enquanto o que eu estava acompanhando, nós conseguimos fechar, mesmo com veranico extenso, 57 sacas de soja por hectare, meu amigo. O outro do lado produzindo 40. Então deu 17 sacas de soja a mais por hectare. É porque sempre preocupamos, sempre orientei quem eu estou acompanhando a dar muita atenção para o solo, principalmente ao nível de compactação. Trabalhar a estrutura física, química e biológica do solo. Sempre preocupei. Vamos aumentar a produtividade? Vamos crescer? Vamos. Então, primeiro vamos preocupar com a estrutura física, química e biológica desse solo. Vamos ver como é que está o nível de micro-organismos, vamos ver como é que está a retenção de água desse solo, vamos ver como é que está o nível de compactação. Isso que fez a diferença é a falta de chuva, trouxe baixa produtividade para vários produtores rurais. E a diferença fez aonde? Para quem se preocupou com o solo. Aí, meu amigo, qualquer dúvida que você tiver, se você gostou desse vídeo, deixa aí nos seus comentários os pontos que mais te chamou a atenção, que no próximo vídeo eu foco nesses pontos. Então até mais, meu amigo. Tchau.